Meu nome é Gabriel, eu tenho 21 anos e esse é o Falando Pra Quê? Por que a gente tá aqui? Por que é tão importante a gente estar aqui? Por que é tão necessário a gente estar aqui? E no vídeo de hoje eu venho trazer uma reflexão, um ato, uma resposta, digamos assim, a uma pergunta que me fizeram: quem é Freud? Quem é Sigmund Freud? Freud é um cara que nasceu na atual República Tcheca e a maior parte da vida morou em Viena, com pais judeus, né? Tiveram um negócio lá na República Tcheca, antes era outro regime, mas a partir dali não deu certo. Então eles foram para Viena. Classe média, tranquilo. Filho mais novo, de 7 irmãos. O cara era inteligente já desde o início, assim. Falava 6, 7 línguas já, com 16 anos. Entrou na faculdade com 17. Então ele teve uma rapidez, assim, na formação. E na época os judeus eles faziam duas faculdades, né? Ou uma ou outra, nesse caso. Ou era advocacia ou era medicina. Freud sempre gostou na parte de medicina e se foi nela. Por muito tempo ele não estudou especificamente todas as cadeiras de medicina, porque ele tinha um certo apreço por pesquisas. E ele fazia uma coisa bem peculiar, digamos assim. Ele dissecava enguias, né, as partes sexuais das enguias. Foi lá que ele conheceu um professor que ajudou ele a ver que talvez ele era tão bom com as pesquisas que ele podia ir para a medicina, porque lá ele ia fazer mais, né, mais benefícios à própria pesquisa do que só dissecando em guias, por exemplo. Então ele vai, né, para outro local e começa a fazer todas as cadeiras de medicina. E lá ele conhece Breuer, que é um indicado para esse professor. E a partir dali ele começa a ter essa relação. Breuer já era um médico já mais estabelecido e fazia certas pesquisas e certas ideias sobre alguns conceitos sobre as histéricas. Aí vem as histéricas. A partir daí, ele começa a perceber coisas e visualizar situações que poderiam ser muito mais do que apenas a medicina da época. Porque lá não tinha uma certa revolução, digamos assim, com as histéricas. As histéricas eram taxadas como loucas, né? Pessoal que não tinha tanta ideia do que podia ser aquela doença que vinha e não tinha certa cura, né? Era mais ou menos algo que só vinha. Era só jogado pelo corpo, não tinha nada físico. E a partir daí ele começa a fazer pesquisas nesse campo da neurociência, da neurologia, enfim. Ele começa a adentrar nisso. Ele ganha uma bolsa para ir para França e lá ele conhece Charcot. Né? Charcot ele também era um médico que também fazia estudos com as histéricas, só que ele usava a hipnose. E Freud achou muito interessante usar a hipnose, porque ele podia deixar o paciente falar sobre e conseguia manipular para o local que ele queria ir a conversa. Então Freud acabou voltando para Viena, né? E começou os estudos com Breuer, novamente a partir da hipnose. E viu também que não era só a hipnose que dava resultados, mas deixar o paciente falar e deixar ele se abrir, digamos assim, acabava também indo a um local mais profundo do próprio cérebro, do próprio indivíduo. E aí então ele conseguia ter uma certa análise e conduzir os atendimentos, né, digamos assim, atendimentos para a área clínica e para a área que fazia sentido para ele nesse contexto. E a partir daí ele conseguia visualizar certos segmentos e certas ideias de construção de resultado, né, ou seja, de solução daquele problema, por exemplo, das histéricas. E Freud acabou adentrando num rumo onde ele conseguia fazer o estudo que foi sendo levado para deixar o paciente falar. E a partir disso, ele começou a ver certas similaridades na questão do estudo dele para a parte da criança, né? Da parte da criação do indivíduo, onde tem o id, o ego e o superego, né? Onde acaba adentrando nas próprias vontades e nas vontades de fazer o certo no mundo. Eu não vou adentrar aqui, mas ele teve essa consciência, digamos assim, de começar a estudar esses pontos do inconsciente e da assimilação livre, né, que seria deixar o paciente falar. E fora as outras contribuições dele absurdas. Freud, então, ele é um cara que acabou sendo revolucionário na época porque nenhum tratamento tinha esse viés, essa análise, né, esse conceito clínico, digamos assim, por essa abordagem. E aí surge a tal psicanálise. Por isso que ele é o pai da psicanálise a partir do momento que ele foi um dos precursores, digamos assim,
dessa ideia. E a partir daí ele também foi muito xingado e muito não sei o quê, porque ele falou da sexualidade das crianças, né? A sexualidade na época, até na área da medicina, era algo bem ruim. E até hoje as pessoas ainda falam da sexualidade das crianças, é uma coisa ruim de falar. É uma coisa que não faz tanto sentido falar. As pessoas reprimem isso. Mas para Freud, a sexualidade é algo muito maior. É todos os afetos e os desejos do pulsar para ser alguma coisa, para querer alguma coisa, para ter um objeto de desejo e a partir dali a criação de algo. Então, isso vai muito além do que as pessoas atualmente falam e dizem sobre a tal psicanálise, a tal ideia de Freud. Porque tem muitas pessoas idiotas que falam que ele era apenas sexo, ele era apenas sexual, ele era apenas pedófilo, sei lá, tem tantas ideias assim idiotas que acabam trazendo esse cara, mas que ele foi o precursor de um estudo que se perpetua até hoje, porque ele foi um dos primeiros a iniciar essas pesquisas e dar uma base teórica, uma base revolucionária assim de resultados a partir dessa ideia, a partir desses conceitos. E Freud foi um cara que nasceu em 1870 e morreu em 1939. Então ele foi um cara que viveu alguns períodos ali, e ele lança um dos livros mais famosos dele, que é a Interpretação dos Sonhos, em 1900. Fora outros, né? Ele teve ao todo 24 trabalhos psicanalíticos, né? Com teses, com ideias, com conceitos, com muitas visões. É um trabalho extenso, é um trabalho onde se repercute até hoje, e muitas outras pesquisas vieram a partir dele. Então Freud é esse cara. Freud é o cara que começou a entender e começou a fazer pesquisas de um viés diferente para achar uma resposta para um tratamento. Né? Para um tratamento que não era, digamos assim, normal na época. Não tinha tanto efeito, digamos assim, no mundo. Né? Ninguém sabia o que era, ninguém sabia. E ele foi por um caminho para dar resultado diferente e para conseguir algo que as pessoas na época não conseguiam, que era resolver problemas de histeria ou de problemas que não têm uma certa solução ou que não tem uma causa física, digamos assim, para dar esse resultado. E ele acabou trazendo esse viés, essa análise, esse campo psicanalítico que influenciou na profissão que é psicologia, né? E que é psicanálise também, se for de estudos sociais e de questões acadêmicas. Porque o analista, ele pode ser só psiquiatra, ele pode ser só psicanalista, ele não precisa ser psicólogo. Ele pode fazer análise, ele não precisa trabalhar e ter o não sei se é CRM, CMV, enfim. Mas ele não precisa atuar como psicólogo. Mas dentro da psicologia, pode sim se atuar como psicanalista, tendo a recuperação, enfim, tendo toda a ideia conceitual, digamos assim, do processo do trabalho do psicólogo. Então por isso que tem esse viés e por isso que ele é tão importante aos estudos da psicologia, da psicanálise e de toda essa questão da sexualidade e das questões do passado, do superego, do ego, do hiperego, enfim, do consciente, do inconsciente, da assimilação livre, porque ele acaba trazendo uma noção de conceitos que vão além daquilo que naquela época existia e que até hoje é revolucionário e é algo que as pessoas estudam. Então, por isso que Freud é tão importante, por isso que estudar Freud é tão importante para entender não só o cérebro humano, mas também entender os próprios pacientes, que são em clínicas, em estabelecimentos, em escolas, em todos os locais. Porque, que nem eu vi uma frase esses dias que fala mais ou menos assim: todo local que tem a gente precisa ter pelo menos um psicólogo. Porque o psicólogo é aquele cara que vai entender, que vai averiguar a situação. E a psicanálise, ela acaba sendo muito mais profunda do que só uma coisinha ou outra coisinha. Ele é um estudo da mente humana, das ações, das pulsões, das averiguações, para que a pessoa entenda quem ela é e como que ela pode visualizar o mundo a partir disso, a partir do estudo da própria psicanálise, como psicólogo, como psicanalista, enfim, com uma questão nesse sentido. Por isso que Freud é extremamente importante. E quem foi Freud? O pai da psicanálise, o pai da ideia do estudo da assimilação livre, o pai da ideia do inconsciente, do ego, do id, do superego, enfim, de todas essas questões. Muito obrigado pelo acesso, deixa o like, se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar as notificações, de compartilhar o vídeo se você gostou. E não se esqueça, amanhã tem vídeo aqui de novo. Até!